Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Hoje a gente vai conversar aqui no Repórter SUS sobre o Outubro Rosa, mês de conscientização de alguns tipos de cânceres aqui no Brasil, e a gente vai falar sobre eles, mais especificamente o câncer de mama e o câncer do colo do útero. O câncer de mama é o que mais afeta mulheres no Brasil. As regiões sul e sudeste concentram o maior número de casos, e a expectativa é que para o triênio de 2023 a 2025 surjam cerca de 70 mil novos casos da doença. Esses dados são do relatório Controle do Câncer de Mama no Brasil, Dados e Números 2024, produzido pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, e divulgado em 1º de outubro. Bom, apesar desse número elevado de casos, a boa notícia é que, quando descoberto de forma precoce, o tratamento para esse tipo de câncer tem alto potencial de cura. É uma esperança que pode esbarrar na demora do diagnóstico, do início do tratamento. De acordo com esse mesmo relatório do INCA, de 2019 a 2023, a maioria das pacientes com câncer de mama levou mais de 60 dias para começar o tratamento. Bom, a gente também vai trazer algumas informações a respeito do câncer do colo de útero. Ele tem números um pouco menores que os números que a gente acabou de citar do câncer de mama, mas ainda é um problema grave aqui no Brasil. E tem formas de prevenção que já estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, a vacina contra o HPV, por exemplo. Então a gente vai tratar sobre tudo isso e vamos tratar sobre como a nova política nacional de combate e tratamento ao câncer, que foi instituída pelo governo federal, já está em funcionamento no Sistema Único de Saúde, pode lidar com os cânceres de mama e o câncer do colo do útero, que são os cânceres que são alvo dessa campanha no Outubro Rosa, e é a campanha que a gente vai tratar aqui hoje na nossa conversa. Bom, e para conversar com a gente sobre todos esses detalhes, esses aspectos, e para a gente entender melhor qual é a situação do nosso país no combate a essas duas questões, a gente convidou aqui para o Repórter SUS a mastologista do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, a Viviane Esteves, que está com a gente. Ela está lá no IFF da Fiocruz, tirou um tempinho da agenda dela para conversar conosco, para a gente falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Viviane, valeu demais por estar aqui conosco, por tirar esse tempinho para conversar sobre esses dados e sobre a nossa caminhada de combate a essas questões. Olá, pessoal. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês no Outubro Rosa, que é uma oportunidade para a gente estar informando e conversando com todos vocês sobre essas duas doenças que são as que realmente mais acometem as mulheres brasileiras. Beleza, então. A parceria sonora entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, já está no ar. Vem com a gente para o Repórter SUS. Bom, Viviane, a recomendação é de que as mulheres façam exames de mamografia a partir dos 50 anos. Antes disso, já falando diretamente do câncer de mama, que é o que mais atinge o público feminino no Brasil, quais são os exames que devem ser feitos e quais são os sinais que mulheres e homens trans, que também podem ser vítimas desse problema, devem prestar mais atenção no cotidiano? E daqui a pouquinho, para quem está nos ouvindo, é claro que a gente vai falar das ações políticas, das ações governamentais, mas a gente sabe também, Viviane, que há ações individuais e cotidianas e que podem nos ajudar na descoberta precoce, né? Sim, a descoberta precoce realmente é a chance de cura, então a gente não pode perder tempo, a gente tem que informar. Eu costumo falar para as minhas mulheres que a gente não pode ter medo, porque o medo ele não ajuda o diagnóstico precoce. E quais são os exames que a gente pode fazer para a gente diagnosticar precocemente? Primeiro, a mamografia. Então, antigamente a gente falava muito do autoexame, que a mulher tem que se examinar, se tocar, mas o que a gente vê na realidade é que o autoexame, ele já diagnostica tumores palpáveis.
E o nosso goal, o nosso objetivo é diagnosticar a doença assintomática, aquela doença onde você ainda não percebe os sintomas, que eu já vou falar para vocês, um minutinho. Então, a mamografia realmente é o exame que a gente consegue diagnosticar o câncer precoce assintomático, e é nela que a gente tem que bater, é nela que a gente tem que indicar. Pelo Ministério da Saúde, as mulheres preferencialmente devem fazer mamografia dos 50 até os 69 anos. Existem outras recomendações, mas pelo Ministério da Saúde a gente segue nessa recomendação a partir dos 50 anos. Mas uma coisa é importante, a gente não fala mais de autoexame, mas a gente tem que se conhecer. A mulher, ela tem que se olhar, ela tem que se observar, ela tem que se palpar. Então, não existe mais aquela recomendação de palpação logo após o período menstrual, uma vez por mês no banho. Não. O que a gente difunde, o que a gente orienta é que a mulher se olhe, a mulher se conheça, a mulher se palpe. E qualquer alteração que seja persistente, então a gente sabe muitas vezes que próximo ao período menstrual a gente tem aquela dorzinha na mama, e aí a menstruação vem, a dor melhora. Se não acontecer isso, se ultrapassar o período, ultrapassar a menstruação e aquela dor continuar, ou então tiver uma alteração de pele, um vermelho, um descascadinho, um mamilo para dentro, a gente precisa procurar o serviço de saúde imediatamente. E serviço de saúde é o posto de saúde, é a clínica da família. Os profissionais, eles estão orientados a receber essa mulher em qualquer faixa etária e seguir com o seu programa de rastreamento. Então, mais uma vez, quais são os sinais que nós temos que ter atenção? Qualquer alteração nas nossas mamas. Então, se eu passar a mão na minha mama e eu sentir um nódulo, seja ele fixo, móvel, mas que ele persistiu depois do período menstrual, se eu colocar a mão na minha axila e eu perceber um nódulo também que persistiu após o período menstrual, uma dor que não melhora após o período menstrual, alteração no meu mamilo, se o mamilo entrou, se o mamilo está saindo alguma secreção, seja sangue, seja água, o importante é que a secreção espontânea do mamilo é uma coisa que a gente precisa ter atenção, ou alterações da nossa pele da mama. Então, se eu tiver uma pele com uma aparência espessada, descascada, eu imediatamente preciso procurar a unidade de saúde independente da faixa etária. Então, a mamografia, a gente sabe quando tem que fazer, mas independente da faixa etária, qualquer alteração na nossa mama, a gente precisa procurar a unidade de saúde. Duas coisas importantes. A gente falou com relação ao aumento do número de casos novos. Gente, 73 mil é um estádio de Maracanã por ano. Então, imagina por ano um estádio cheinho de novos casos no Brasil de mulheres com câncer. Então, a gente tem que falar, a gente tem que difundir essa informação, a gente tem que saber que não é azar ter câncer de mama, que na realidade é uma doença que está aí, que basta ser mulher e que o diagnóstico precoce tem cura. Uma outra coisa importante é com relação ao homem trans e aos homens. Porque quando a gente aumenta a incidência, a gente sabe que 1% dos casos de câncer de mama acometem homens. Então, a gente aumenta a incidência de todo mundo, das mulheres e dos homens. Então, o homem também tem que se olhar, tem que perceber se tem alguma alteração na sua mama, se tem alguma alteração no mamilo. Muitas vezes o homem ele tem um diagnóstico de câncer de mama mais avançado, porque ele não conhece os sintomas e acha que isso não vai acontecer com ele. Então, também precisa ficar atento. E o homem trans, a mesma coisa. A gente hoje não tem ainda na literatura dados, e se Deus quiser, em breve a gente vai ter, mas a gente não tem dados robustos sobre o risco do uso da testosterona no homem trans. Então, a gente realmente precisa avançar nesse campo, precisa saber qual é a incidência de câncer de mama no homem trans, saber se a testosterona ela realmente aumenta, se ela diminui a incidência de câncer, mas assim, tem que fazer mamografia, tem que se examinar, tem que se olhar, tem que se conhecer, porque mais uma vez, o diagnóstico precoce é a nossa chance de cura.
A gente pediu para a Viviane começar trazendo essas informações a respeito do câncer de mama, porque ele é sim o que mais cresce entre homens trans, mulheres no Brasil, inclusive homens cis também, como a Viviane trouxe, né? Não é o que mais cresce entre homens cis, mas à medida em que as estatísticas a respeito desse tipo de câncer crescem, essa população também passa a ter mais casos. Mas o Outubro Rosa, ele se refere também, como a gente já falou, ao câncer do colo do útero, e a gente tem aqui informações também sobre medidas preventivas e cotidianas que podem nos ajudar também nesses casos. Bom, gente, para ambos os casos e para a nossa saúde em geral, né, medidas preventivas como prática de atividades físicas, manutenção da saúde, limitação do consumo de álcool e de cigarro, uma alimentação saudável. No caso do câncer de mama, há uma questão também que a amamentação é considerada um fator protetor, mas no geral, os bons hábitos de vida servem para nos ajudar a manter a saúde em dia contra qualquer questão. No caso do câncer do colo do útero, a prevenção inicial está altamente conectada a reduzir o risco de contágio pelo HPV. Ele é transmitido por contato direto com a pele, especialmente mucosas infectadas, então as relações sexuais precisam ser protegidas. Temos também disponível no Sistema Único de Saúde a vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos, para meninos de 11 a 14 anos, mulheres adultas também devem realizar anualmente o exame Papa Nicolau, que aumenta as chances de detecção, e a gente precisa de detecção precoce. Vale lembrar, gente, que o Sistema Único de Saúde, ele oferece todo o processo de detecção, diagnóstico, tratamento, orientação, inclusive cuidados paliativos. Então, a gente precisa lembrar que o nosso Sistema Único de Saúde oferece esse atendimento. Bom, vamos continuar com a nossa conversa com a Viviane. Bom, no Brasil, cerca de 48% dos exames diagnósticos são entregues, Viviane, com até 30 dias. Isso é uma previsão da legislação, né? Isso é lei. O Sul e o Sudeste, as regiões Sul e Sudeste, lideram atrasos, e esse prazo é respeitado mais ou menos em 56% a 40% dos casos. E depois da saída do diagnóstico, a maior parte das pessoas demora mais de 60 dias para conseguir começar o tratamento. Isso também está previsto em lei. Mas, assim, 60 dias são 2 meses, é bastante tempo, né, Viviane? A gente sabe que, nesses casos, o tempo conta muito. Qual que é o impacto desse prazo para pacientes, né? O que é que a gente precisa fazer? Temos uma política que foi lançada no meio do ano de combate ao câncer em geral no Brasil. A gente tem como dar conta de diminuir essa questão da espera no Sistema Único de Saúde, principalmente para esses casos tão graves que trata o Outubro Rosa? A sua fala foi muito importante quando a gente sabe o que fazer, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a prevenção primária, a gente tem que mudar hábito de vida, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce para a gente aumentar a taxa de cura, a gente tem que oferecer tratamento rápido para o paciente poder ter o seu tratamento adequado. A gente sabe tudo certinho, tudo que tem que ser feito a gente sabe. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu acho que, por isso, a nova política, então, porque não adianta a gente ter uma lei dos 60 dias, que a mulher, e eu não sei se vocês sabem, a gente também tem uma lei da reconstrução mamária. Toda mulher com câncer de mama, ela tem direito à reconstrução mamária, mesmo em cirurgias pequenas. Ela tem direito a cirurgias reparadoras, por lei. Tá, e aí? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente monitora isso? Quais são os indicadores? Porque não adianta só a gente ter uma lei e engavetar essa lei, como foi o caso da lei dos 60 dias. A mulher tem que ter o seu tratamento. E assim, gente, hoje em dia a gente sabe, o câncer de colo do útero, a gente sabe que ele tem uma evolução, na maior parte das vezes, uma evolução um pouquinho mais lenta. Então, a gente tem tempo. E é uma pena o câncer do colo do útero, porque a gente tem vacina, a gente tem uma prevenção que realmente a gente poderia deixar de ter câncer de colo do útero. Já tem países sem câncer do colo do útero. Então, a gente conseguiria, diferente do câncer de mama,
Mas o câncer de colo do útero, ele tem prevenção e ele poderia não existir mais. Mas vamos lá. E fazendo a colpocitologia, que é a análise da secreção do colo, você também consegue diagnosticar lesões precursoras em que você consegue atuar, monitorizar e evitar que essa mulher chegue ao câncer. Então, o câncer do colo do útero é uma pena. Realmente é uma pena, porque eu acho, não estou menosprezando, nem estou dizendo que é mais fácil, mas é uma pena a gente ainda ter mortalidade por câncer de colo do útero, que a gente ainda vê bastante. Com relação ao câncer de mama, a gente hoje em dia sabe que existem vários tipos de câncer de mama e, infelizmente, ele pode ter o mesmo nome, mas ele não tem o mesmo sobrenome. Então, a gente tem lá o subtipo ductal, que é sem outras especificações, mas ele pode responder ao hormônio, pode não responder, pode responder ao HER2, e aí, dependendo de cada tipo de câncer, ele pode ser avassalador. E aí, esses 2 meses realmente importam, porque não são só 2 meses para começar a tratar, são 2 meses para ser encaminhada, para ser recebida, para fazer seus exames pré-operatórios. Tá bom, Viviane, e aí, o que você vai fazer com essa informação? Eu acho que todos nós, eu acho que é isso que a gente está fazendo no Outubro Rosa. Eu acho que é divulgar informação, divulgar que nós temos leis. Muitas vezes a paciente liga para a gente no Fernandes Figueira e fala, está demorando para marcar minha biópsia. Falei, olha, tem a ouvidoria, procura a ouvidoria da sua unidade básica, reclama, você sabe dos seus direitos, você sabe que esse atendimento é um atendimento que ele tem que ter prioridade. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo paciente com diagnóstico que às vezes me procura lá no Fernandes Figueira, a gente faz muito diagnóstico, mas a gente encaminha para tratamento, porque a gente não tem o oncologista para fazer. Então, casos mais precisam de quimioterapia, a gente encaminha. Então, eu fico muito triste quando essa paciente me procura e me fala, estou esperando na fila há 30 dias, me ajuda. E aí eu falo, puxa, não era para você estar esperando na fila 30 dias para ser chamada. Você tinha já que procura. Mas assim, eu fico imaginando que essa não é uma função da mulher. Essa função é uma função do profissional de saúde, é uma função do Estado, mas enquanto as coisas ainda não se tornam, vamos lá, tão regulamentadas, a gente tem que aproveitar o Outubro Rosa para a gente informar, para a gente divulgar os direitos para a mulher e também falar para ela, para procurar. Muitas vezes eu falo, gente, se estiver demorando, procura a unidade básica, insiste. Se estiver demorando muito, procura a ouvidoria, porque você tem direito. Então, acho que o resumo disso tudo que eu falei é informação. A mulher tem que saber do que ela tem direito para poder procurar. E uma coisa importante que você falou, homem trans também tem que fazer a coleta do preventivo. É super importante, porque muitas vezes a gente tem o serviço de saúde, ele atende o homem trans, às vezes profissionais que estão despreparados, e esses profissionais, eles realmente não sabem. Então, mais uma vez, a gente tem que divulgar essa informação e a população tem que saber do que ela tem direito. Sim. Viviane, vamos falar um pouquinho sobre a entrada em vigor da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no Sistema Único de Saúde. Eu levantei alguns pontos aqui durante a nossa pesquisa para essa conversa, para o Repórter SUS dessa semana, que no meu entendimento são pontos que seriam muito importantes para o controle dos cânceres que a gente trata no Outubro Rosa. Então, assim, essa implementação de um sistema de dados para todo o território nacional me pareceu algo, assim, importantíssimo. A gente tem casos de mulheres que começam o tratamento num estado e terminam no outro. Então, essa troca de informações me pareceu essencial
para as questões que a gente trata no Outubro Rosa, a garantia do acesso ao cuidado integral, que a gente já está falando aqui, também a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e das pacientes, especialmente aquelas pessoas que já entram na fase de cuidados paliativos, porque nós temos muitos casos dessa natureza no Brasil, né? Então eu queria conversar um pouquinho com você sobre como a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no Sistema Único de Saúde, a política geral, pode ajudar especificamente nos cânceres de mama e no câncer do colo do útero. Esses pontos que eu trouxe, você considera que são pontos importantes? E há outros detalhes na política que vão nos ajudar muito a estender essa conscientização do Outubro Rosa para o resto do ano aqui no nosso país, Viviane? Sim, o que você falou sobre o sistema de navegação, que é muito importante, tá? Por quê? Porque você consegue. Não adianta, mesma coisa, não adianta você fazer um sistema de navegação, só colocar a paciente no sistema e deixar para lá. Então, na realidade, você tem que ter um núcleo que monitorize. O ideal é que esse núcleo ele seja coordenado por profissionais de saúde que estejam inteirados de toda a legislação e de todos os direitos e os prazos que essa paciente tem que seguir. E esse sistema de navegação, ele acompanha a paciente desde o seu exame alterado até a sua finitude. Então, com isso, que é o que a gente estava falando, né? Assim, como você vai fazer isso? Quais são os indicadores? Com esse sistema de navegação, você consegue monitorar quanto tempo que a paciente está demorando desde o seu exame até a sua biópsia, do resultado da sua biópsia, quando é que essa paciente vai ser atendida. Então, assim, a gente tem várias coisas que a gente fala na política que são importantes para a gente saber. Então, por exemplo, difundir a questão dos hábitos de vida. Hábitos de vida saudáveis, eles melhoram, eles previnem o aparecimento do câncer, de qualquer tipo de câncer, em 30%. Então, como você falou, não beber, fazer exercício físico, manter um peso adequado, não fumar, previne 30% do aparecimento dos cânceres. Então, você difundir essa informação, você educar a população com relação a isso, para mim, é fantástico. Você garantir o acesso dessa paciente aos exames de rastreamento, que é o que a gente estava falando, diagnóstico precoce tem cura. Então, essa paciente ela tem que ter o acesso dela garantido na faixa etária que é recomendada pelo Ministério da Saúde e fora da faixa etária ter garantido o acesso a qualquer exame, se ela tiver qualquer alteração na sua mama. Isso também está previsto na política nacional. E diante de um diagnóstico, você ter então o seu direito garantido a ter o seu tratamento em até 60 dias. E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai descentralizar, não adianta você centralizar tudo no Instituto Nacional do Câncer, você tem que ter outras unidades que façam tratamento, isso já está sendo feito, tá? Você tem que difundir informação com relação à reconstrução mamária, você tem que difundir técnicas de tratamento cirúrgico, você tem que ensinar. Então, isso também já está sendo feito. E aí, como é que você monitoriza isso? Como é que você monitoriza esses tempos? Através da navegação. Então, a navegação, ela vai mostrar para a gente, ela vai trazer indicadores para a gente se esses prazos estão sendo cumpridos. Porque não adianta a paciente falar, a pessoa, eu vou fazer a biópsia no Fernandes Figueira porque o diagnóstico da Viviane sai em 1 semana. O meu sai em 1 semana, mas o do outro sai em 40 dias. Está errado. Os dois têm que sair em 1 semana, ou no máximo 10 dias. E o outro não vai saber que o meu sai em 1 semana se a gente não tiver um sistema de monitorização e de navegação. Então, esse sistema de navegação ele é muito promissor e eu acho que a gente tem que divulgar isso e mais ter pessoas
responsáveis e orientadas que saibam de toda essa dinâmica para poder tomar conta desse sistema, para a gente ter indicadores robustos e confiáveis. Viviane, para a gente finalizar a nossa conversa, eu vou trazer como exemplo aqui a questão do câncer de mama, que quando descoberto precocemente, ele pode ser curado. E esse exemplo é um exemplo que vale para outros tipos de câncer, também inclusive o do colo do útero, que você bem trouxe para a gente, que além dele poder ser curado quando descoberto precocemente, gente, ele pode ser evitado por vacina. Isso é de uma revolução científica absurda e a gente precisa garantir que isso chegue à nossa população, né? Mas como é que a gente garante, de uma maneira mais prática, Viviane, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que houve cura? Câncer é uma doença muito cheio de mistérios para a população em geral, a verdade é essa, né? E causa muito medo, seja lá qual for, onde for que ele foi descoberto, né? No caso dos cânceres que a gente trata no Outubro Rosa, especificamente o de mama, qual que é o período depois do tratamento em que a gente fala, olha, essa mulher está curada, esse homem trans está curado, esse homem cis está curado? E como é que funciona o acompanhamento posterior? A gente escolheu essa pergunta, Viviane, que a gente quer terminar a nossa conversa lembrando para as pessoas que existe a superação, né? A maioria das vezes a gente considera a cura a partir de 5 anos. Então, a partir de 5 anos pós-tratamento, a gente considera que aquela pessoa está curada. A gente sabe, como eu falei, que no caso do câncer de mama, ele tem vários tipos. Então, assim, e por incrível que pareça, os que são mais diferenciados, que são aqueles tumores mais bonzinhos, usando um termo leigo, muitas vezes a gente tem que tratar até 10 anos. A gente faz o hormônio durante 10 anos, porque a gente sabe que por ele ser bonzinho, às vezes ele fica lá quietinho e depois dos 5, 6 anos ele aparece. Mas assim, o que eu costumo dizer desse acompanhamento nos primeiros 2 anos a gente fica acompanhando mais de pertinho, que é onde a gente pode ter a maior taxa de recidiva, onde a gente pode ter mais complicação. Depois desses 2 anos, a gente já dá uma respirada, opa, então vamos lá. E a partir dos 5 anos, a gente, na maioria das vezes, já pode dizer que essa paciente está considerada curada. E uma coisa importante com relação aos exames também é que a mamografia também tem que ser feita nesse acompanhamento. Então, estou eu puxando a bola de novo para a mamografia. Eu sou fã da mamografia. A mamografia, quando bem feita, ela aumenta o diagnóstico, a taxa de diagnóstico precoce. Então, a gente realmente tem que batalhar pela realização da mamografia, seja antes do diagnóstico, seja nesse acompanhamento, nos primeiros 2 anos mais pertinho, e depois dos 5 anos também, tá? Então, depois dos 5 anos, a pessoa está curada do câncer de mama, mas tem que continuar fazendo os seus exames. Sem dúvida. Obrigada pela conversa, Viviane. A gente conversou com a mastologista do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, o IFF da Fiocruz, Viviane Esteves. O nosso assunto foi o Outubro Rosa. E eu quero lembrar vocês que estão nos ouvindo que o Ministério da Saúde, ele já lançou a temática da campanha Outubro Rosa para esse ano de 2024, e como essa temática conversa muito com todas as vezes que a gente fala de saúde, com tudo que a gente conversa sobre saúde aqui no Brasil de fato, e dialoga muito com o que a gente trouxe aqui também no nosso Repórter SUS, eu vou trazer essa temática aqui para vocês. Olha, esse ano o Ministério da Saúde está levando à frente o tema Mulher, Seu Corpo, Sua Vida. E o que isso significa? Essa campanha tem como ideia principal a reafirmação do protagonismo feminino e a valorização do autoconhecimento, o autocuidado, que é o que a Viviane trouxe aqui. Não é só uma questão de autoexame que a gente pregava mensalmente, como a Viviane bem trouxe. É uma questão de conhecer o seu próprio corpo e de estar em dia com ele. Protagonismo, autocuidado, autoconhecimento e, é claro, as ações não são só individuais. Nós vamos continuar cobrando o poder público e o Sistema Único de Saúde vai precisar se atualizar sempre para combater o câncer de mama, para combater o câncer do colo do útero e outros problemas de saúde pública no nosso país. Viviane, acho que é isso, né? Obrigada demais, viu? Obrigada a vocês, a oportunidade.
É sempre bom poder difundir informação, eu acho que é a nossa arma. Orientar as mulheres e os profissionais de saúde também, e a população, a parceria, que também tem que estar atenta, para que a gente consiga diminuir esses casos tão dramáticos, seja de câncer de mama, como de câncer de colo do útero. Sem dúvida. Você que está nos ouvindo, vem lutar com a gente, viu? Essa responsabilidade é de todo mundo. O Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Para saber mais, brasildefato.com.br e psjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. Até o próximo episódio.